Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Gênesis 3, do versículo 1 ao 6, que nos diz assim: a epígrafe do texto diz a tentação e a queda, que diz assim, versículo 1: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esse disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2: e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas de todo o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis, para que não morrais. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque veja bem, Satanás, ele usou a serpente, né? Porque o espírito, ele precisa de um corpo para ele manifestar. Então ele usou a serpente para tentar Eva. Veja bem aqui que nos primeiros versículos, Eva, ela devia já ter cortado. Ela vai ter falado, não, eu não vou comer dessa árvore e tal, e virar das costas. Veja que Eva, você vê o tanto que Satanás ele é astuto. Eva, quando Satanás falou, ele chamou a atenção da Eva. Eva, ela podia ter evitado ali, virar das costas e ir embora. Mas Eva, ela devido à serpente estar falando, ela chamou a atenção. Né? Ela chamou a atenção, porque o mal, meus amados irmãos, o mal, ele não vem com aparência de mal. Né? Ele vem com aparência de bem, mas no fundo dele ele é falso. Né? Então Eva, ela sentiu atraída ali. Ela sentiu atraída. Né? Então vamos continuar aqui. Versículo 4 que diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabendo do bem e o mal. Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para te dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu. Então veja bem aqui, como que Satanás ele é astuto, né? Ele é astuto. Veja bem, o que Deus tinha falado para eles? Não comereis. Não comereis. Aí Satanás veio e falou, não, vocês podem comer. Não vai acontecer nada com vocês não, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão abrir os olhos. Quer dizer, Satanás ele veio para perverter as coisas de Deus, para perverter a criação, né? Para perverter. Então veja bem, Deus tinha o Criador que criou eles, falou a verdade, e eles pensam, e depois, quer dizer, Eva falou assim, não, então quer dizer, eu creio que ela deve ter pensado, não, eu creio que Deus então está mentindo, eu vou acreditar na serpente. Né? Quer dizer, então ela não acreditou no Criador, mas acreditou na mentira de Satanás. É o que está acontecendo hoje em dia, meus amados irmãos. A verdade se tornou mentira e a mentira se tornou verdade. É o que nós vemos hoje nessas igrejas neopentecostal, nessas igrejas da prosperidade, né? Que a gente vê hoje as pessoas distorcendo a palavra de Deus, né? Falando que não, você ainda tem que ter isso, ainda tem que ter aquilo, você tem que ser, para você ser filho de Deus, você tem que ser rico, né? Então essa é a doutrina que Satanás, devido ao pecado nessas igrejas, ele introduz nas igrejas e solta a palavra dele, distorcendo. Então o primeiro que distorceu a palavra de Deus foi Satanás. Então quem é que está habitando nessas igrejas hoje, levando as mensagens dessas igrejas neopentecostal, né?
que não prega a palavra de Deus genuína, verdadeira, eles distorcem a palavra de Deus. É o próprio Satanás que está usando o pastor, o mesmo Satanás que entrou na serpente lá no jardim do Éden, é que está usando esses pastores hoje para levar a falsa mensagem de que Jesus não vai voltar agora, que Jesus não vai voltar agora, que vai demorar muito ainda para Jesus voltar. Para Jesus voltar, não, ainda tem muito tempo para Jesus voltar. Eu vejo muitos falando assim, não, Jesus ainda vai demorar muito, ainda tem que conseguir minhas coisas ainda. Veja bem, quer dizer, ele está tão preocupado com esse mundo, muitos cristãos estão tão devido à mensagem que os pastores levam, que falam, não, vamos fazer o projeto de vida, vamos fazer uma campanha de prosperidade, né? Quer dizer, é o próprio Satanás usando esses pastores para levar uma falsa mensagem aos irmãos e para conduzir todos ao inferno, né? Esse é o trabalho do Satanás. Ele quer perverter as coisas, a verdade de Deus. Ele quer perverter a verdade de Deus em mentira. É o que está acontecendo em muitas igrejas hoje. Por que tem muitas igrejas, né? Muitas religiões. É catolicismo romano, é testemunha de Jeová, é mórmon, né? É a igreja do sétimo dia, adventismo do sétimo dia. E todas elas falam, não, aqui nós adoramos a Deus, né? É Umbanda também fala que adora a Deus. Meus amados, o diabo ele sempre quis ser igual a Deus. Então ele vai usar essas falsas religiões, né? E como ele já perverteu também o corpo de Cristo, é tanta coisa errada que a gente vê no seio da igreja, né? É tantas denominações. Eu já falei sobre isso, essas denominações que estão em convenção, todas elas estão coligadas com a maçonaria, todas elas têm aliança com o diabo. Mas as pessoas não querem acreditar, né? Elas preferem acreditar na mentira. Eles não acreditam na verdade de Deus. A verdade de Deus hoje que é a palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, que é a verdade, mas acreditam no que o pastor fala. O pastor lá no púlpito usado por Satanás está falando, não se preocupe que Jesus não vai voltar agora, né? Então vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Veja bem como a palavra de Deus é a verdade. 2 Coríntios 4, que diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? É o que nós estamos vivendo hoje. Deus fala assim, meu amigo, se você não quer ouvir minha verdade, se você não quer acreditar na palavra de Deus, então Deus vai permitir eles ao erro. Deus vai permitir o erro e vão conduzir tudo para o inferno, né? Porque não querem ouvir a verdade, Deus vai permitir o erro. Como diz lá em Romanos, no capítulo 1, né? É a verdade, a Bíblia Sagrada, rapaz, eu vou acreditar em que pastor me fala, se ele falar eu vou comparar nas escrituras para ver se está certo. Nós, meus amados irmãos, nós temos que ser um crente bereano, nós temos que comparar as escrituras. Quando Paulo falava aos cristãos de Bereia, eles ouviam Paulo, depois quando chegavam em casa eles comparavam as escrituras. Agora hoje não, meu pastor falou, está falado. Quer dizer, Satanás falou, está falado. Eu não preciso da Bíblia Sagrada não, Satanás falou, está falado. É o que nós estamos vivendo hoje. Paulo, ele fez uma advertência ao jovem Timóteo, que está aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha aqui que maravilha, como a palavra de Deus está se cumprindo, né? Por que muitos não querem ler a Bíblia? Por que muitos cristãos não querem ler a Bíblia? Porque é a verdade. Às vezes ele está cheio de pecado e fala assim, eu nem vou ler a Bíblia, que lá a Bíblia fala que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas meu pastor diz que pode fazer, né? Igual uma mulher que ela estava em fornicação, ela foi para a igreja, aí ela estava em fornicação e o pastor lá da igreja falou assim, irmã, aqui você não pode ceiar não. A irmã não pode ceiar porque a irmã está em pecado. A irmã pegou e
ficou brabo e foi para outra igreja. Aí chegou lá na outra igreja, né? Outra igreja evangélica, o pastor falou: não, irmã, você pode ficar aqui, não tem nada não. Deus entende. Deus não entende não, meu amigo. Deus, ele não tem parte com o pecado. Veja bem, eu quero enfatizar para meus amados irmãos, veja bem que Deus, que Satanás era um anjo de luz e vivia perante a Deus. Não tinha um ser que tinha mais intimidade com Deus que Satanás, né? Satanás transformou um anjo de luz em demônio. Isso é só... Então você está falando que pode ir para outra igreja. Então o crente, os cristãos hoje... E quando se o pastor fala para eles, um pastor da igreja verdadeira, e verdadeira igreja de Cristo fala para ele: meu filho, você não pode cear, você não pode fazer aquilo. Em vez dele abandonar o pecado, não, ele vai para outra igreja. Aí lá o pastor fala: não, meu filho, aqui você pode ficar, você pode cantar, né? Você pode cantar, você pode fazer o que quiser, né? Igual esses dias eu vi no YouTube uma cantora gospel, né? É a pior desgraça que tem, esses gospel. Foi pra uma balada lá, né? Foi pra uma balada. Aí o pastor dela ficou sabendo que ela tava na balada, bebendo e farriando, né? Sabe lá Deus o que ele tava fazendo mais. Aí o pastor chamou a atenção dela: minha filha, você não pode mais subir no púlpito para cantar, porque você tá em pecado, você tem que pedir perdão e consertar a sua vida para você subir no púlpito. Ela ficou braba com o pastor, foi para outra igreja. E o pastor da outra igreja lá falou assim: não, minha filha, aqui você pode subir para cantar. Aqui você pode fazer o que quiser. Então o que Satanás veio fazer? Ele veio para perverter, né? João 8:4 fala, né? Quer ver? Eu vou ler para meus irmãos o que diz em João 8:4, né? Veja bem. João 8:4 é muito bem claro sobre isso, né? João 8:4, que diz assim, eu gosto muito dessa mensagem que está em João 8:4, né? João 8:4 que nos diz assim: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é o seu próprio, fala do que é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Então as pessoas hoje, elas não querem acreditar na verdade, na palavra de Deus, que é a verdade. Meus amigos, a Bíblia é a nossa bússola, nós temos que ser guiados pela Bíblia. Se o seu pastor fala uma coisa e a Bíblia fala outra, você fica com a Bíblia. Você entendeu? É isso que está acontecendo. A desgraça do mundo hoje é as religiões. É religião não sei do que, é religião não sei do que, é crente religioso. E simplesmente só o fato dele todo domingo pegar sua Bíbliazinha e ir no culto, ele acha que está fazendo um favor para Deus. Ele acha que está quebrando o galho de Deus em fazer isso, só em pegar sua Bíbliazinha e todo domingo ir para o culto. Meu amigo, eu volto a falar sobre isso. Se você não estudar a palavra de Deus, se você não buscar entendimento das coisas de Deus, se você não buscar entendimento da coisa de Deus e ser um crente religioso, meu amigo, você não vai ouvir o toque da trombeta. Se você está ouvindo, a pessoa às vezes fica brava comigo, não, fica brava com a Bíblia que é verdade, eu estou falando aqui da palavra de Deus. Não fica brava comigo, não. É a Bíblia que está falando. Não é eu que estou falando, né? Então veja bem, aqui em Apocalipse, o que nos diz aqui em Apocalipse? A última mensagem aqui, o que nos diz em Apocalipse? Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Vamos ver o que a Bíblia diz aqui para nós. Em Apocalipse, né? É capítulo 21, no versículo 8, que diz assim em Apocalipse: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras. Idolatria aqui não é só imagem de escultura, não. Pessoas que adoram filho, né, que adoram o carro, que tem time de futebol, crente que torce para time de futebol, crente que gosta de tomar um vinhozinho, né? Diz que não tem nada não, Jesus tomou vinho, não tem nada não, nós vamos tomar vinho.
É distorcendo a palavra de Deus, né? Sendo que o vinho ele é fermentado. O vinho ele é fermentado e o fermento na Bíblia é pecado. As pessoas não dão. Não, o pastor fala, não, pode tomar vinho. Não tem nada não, Jesus tomou, né? E todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então, nós temos que ficar com a Bíblia, nós não podemos ficar com o que o pastor fala, não. Essa é a verdade. Se você não quiser, se você falar, não, mas ele está falando uma palavra muito forte. Minha amiga, eu não vim falar a palavra aqui para te massagear seu ego, não. Eu não vim falar palavras personalizadas de acordo com o que você gosta, não. Né? Então, o que está acontecendo com esses crentes de hoje? Eles querem personar um Deus, personar um Jesus para ele que é de acordo com os pecados deles. Igual a Igreja Católica, ela personaliza um Deus que pode... Você pode beber cachaça, pode fumar, pode fazer tudo, depois você vai para a igreja. Quer dizer, um Deus personalizado por ela. Mas o Deus da Bíblia é a verdade. E nós temos que ficar com a verdade. O Senhor diz, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa palavra seja de reflexão, né? Que você pense, né? Que se você reflita sobre